Bom dia, Floripa, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente Interativo. Entrei em cima da hora, né? Porque a segunda-feira já começou quente, tem que programar aí. Tá saindo, preparando também um workshop lá para Campinas, né? Em São Paulo, vai ser no dia 1º de dezembro, lá no departamento da Sociedade Brasileira de Hipnose, lá em Campinas, em São Paulo. Né? Então nós estamos programando para lá. E por isso que eu entrei em cima da hora. Bem, hoje é um dia especial, estamos na primavera, todos os dias são especiais, né? E temos a nossa oportunidade de estarmos bem, com saúde e seguindo em frente, né? Essa semana nós teremos uma semana normal de Vida Inteligente Interativo, com o Jorge Antônio Ouro na quinta-feira no programa Vida Inteligente, com o tema sublimação. E a semana que vem inteira, não haverá Vida Inteligente Interativo, porque eu vou tirar umas merecidas férias de 8 dias, ok? Mas até lá já vou comunicar, eu vou deixar tudo bonitinho para vocês não ficarem preocupados em saber por que não está tendo, assim. Então, a gente tem que fazer isso para... Eu não gostaria, né? Porque meu dia tem que ter 36 horas, mas se eu não me cuidar, se eu não descansar um pouco, me desligar de tudo, eu não vou poder cumprir as obrigações, né? Vou perder saúde, eu já vi. Então a gente tem que ter um limite de achar a hora de descansar realmente, dar uma descansada, dar uma relaxada, esquecer de tudo e de todos e ficar só com você, né? Você, o sol e a natureza, é isso aí. Vamos passar a lição. O André, vamos passar a lição de casa. Então, bom dia Lisa, bom dia Agni, bom dia Márcia Pereira, Francisca, Paulo Veller, Norma, Lígia. A Lígia está aqui hoje, que bom. Giovana, Gabriel de Curitiba, Valcir, o nome estranho aqui, né? E André, Lucas, Rosângela, lá da Alemanha, Helena, talvez seja a nossa psicóloga, Helena Lupé, de São Paulo? Sim. André, São Paulo, mais 3 nomes estranhos, 4 nomes estranhos, 5 nomes estranhos, né? Então pode vir um nome estranho. Alguns se identificam, outros não se identificam, querem saber o que a gente fala aqui, está aberto, né? Porque se fosse assim, a gente não deixava entrar essas coisas. E hoje o assunto, né? O assunto é por demais importante. Dentre todos esses assuntos que nós temos falado ao longo desse quase um ano já, 9 meses de Vida Inteligente Interativo, vamos nos ater só no Vida Inteligente Interativo. Esse programa, de segunda a sexta, nós temos abordado diversos temas inerentes ao nosso crescimento pessoal e coisas que a gente tem que chamar a nossa própria atenção, porque a gente não fica esquecido nas gavetas do nosso corpo, da nossa mente, e através do Vida Inteligente a gente traz à tona muitas coisas. E o tema de hoje tem um ruído estranho no som. O que tem aí, Agni? Esse ruído estranho da Agni tá também para todos vocês? Opa, muito ruído no som? O que é isso? O que será? Sério? Será que é o ventilador? Mas o ventilador fica ligado o dia inteiro? O que tá? Não era para ter ruído estranho. Turbulência no voo? Nossa, essa que é legal. O que é isso? Bom, vamos ver. Barulho de vento, então é. Então, eu acho que eu vou desligar então, tá? Espera um pouquinho e vocês vão dizer. Eu vou sair daqui um pouquinho e vou desligar o turbilhão. E agora, parou o barulho ou não? Parou o avião pousou ou não? É isso aí? Então era isso mesmo, é o ventilador aqui, né? Mas eu tenho que fechar tudo, porque é uma barulheira danada aqui. Então agora tudo bem, eu vou meia hora eu acho que eu consigo respirar sem ventilação, porque aqui não tem nem renovação de ar aqui onde eu estou, porque eu fecho tudo para ficar menos barulho, mas agora ficou legal, né? Então tá bom. Bem, uma das coisas mais importantes que um ser pode ter é o seu caráter. Você já ouviu falar disso, né? Já ouviu falar. Pouca gente sabe a definição de caráter, né? Nós vamos falar sobre ela hoje. E é um atributo, é um dom do ser humano que eu acho que determina a
credibilidade, a conduta, a idoneidade, uma série de coisas, o caráter, né? E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Principalmente porque vocês já ouviram falar daquela expressão mau caráter, né? Já, né? E vocês certamente conhecem algum ou alguns mau caráter, não conhecem? Então o que faz essas pessoas serem assim, né? Será que a índole, né? Será que já é defeito genético? Mas, pô, não pode ter defeito genético porque nós somos perfeitos, nós não estamos perfeitos, né? Então nós não podemos culpar nossos pais pela eventual falta de caráter que tenhamos, né? Eu conheço muita gente que teve pais exemplo e são mau caráter. São mau caráter e fazem questão de ser mau caráter. Gente que nada acrescenta à sociedade, né? Pelo contrário. Mas vamos lá. Lisa, o que é? Estava caminhando na praia falando conosco, é isso mesmo, né? É o barulhão do vento aqui. Esse é um ventilador bom turbo aqui que eu vou te contar. Você não tem as imagens, Walter Santos? Então que tal você dar um F5 aí no seu computador? Bom dia, Nilton de Porto Alegre. Então estamos todos aqui, legal. Então, para a gente falar desse elemento que nós nos dispusemos a falar hoje, então é importante a gente acompanhar primeiro a definição disso aqui, né? Caráter é um termo usado na psicologia como sinônimo de personalidade, né? Em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade. Sobretudo, as escolas da caracteriologia alemã e franco-holandesa esforçaram-se para dar aos dois termos, personalidade e caráter, um significado diferente, sem que, no entanto, se chegasse a um consenso. Caráter refere-se ao conjunto de disposições congênitas, ou seja, que o indivíduo possui desde seu nascimento e compõe assim o esqueleto mental do indivíduo. Já a personalidade é definida como um conjunto de disposições mais externas, como que a musculatura mental, todos os elementos constitutivos do ser humano que foram adquiridos no decorrer da vida, incluindo todos os tipos de processo mental. Então essa é a constituição do caráter e a constituição da personalidade. Antes de a gente dar sequência aqui, ontem eu postei para todos vocês aí no Facebook, quem não viu, todo mundo sabe que eu sou ufólogo, né? Nem sei se eu não quero nem mais usar esse nome, porque esse nome está muito feio, ufólogo, né? E sempre fui aficionado por discos voadores, seus tripulantes e tudo, e ontem saiu uma matéria e fiquei muito orgulhoso porque o jornalista do Diário do Amazonas nos procurou através da Ufobras, a entidade que eu criei, é de todos nós, né? Ufologia Integrada, e através dela nós fizemos essa matéria no Diário do Amazonas, que ficou muito legal. Dê uma acessada ali, mesmo que você não goste muito do tema, dê uma acessada em tudo que eu postei em tudo quanto é canto, e aí você dá uma lida nas matérias e creio que você vai gostar. E aproveito também o ensejo para a gente dar continuidade ao nosso papo sobre caráter. De 15 a 17 de novembro, nós teremos em Curitiba o 23º Diálogo com o Universo, sempre dirigido pela família Cury, né? Rômio, Rafael, Beth, todos eles pioneiros de eventos ufológicos no Brasil, e vai ser um grande evento. E também estaremos lá, o Jorge Antônio Ouro também vai estar lá, e vai ser um evento de grande porte e principalmente de muita harmonia, muita tranquilidade, muita amizade, né? Amizade, isso que é bacana, né? É o mais importante, e também é uma forma da gente se rever. Então acho que é um bom, eu postei hoje também, é um bom programa para o feriado da Proclamação da República em Curitiba, de 15 a 17. Eu espalhei aí hoje todas as informações. O custo é totalmente absorvível, né? R$100 para os 3 dias de congresso, e com direito a uma série de coisas, né? Então vamos lá. Francisca, um desvio de conduta, a pessoa vê só defeitos alheios.
Ok. Lígia, caráter não se compra, não se vende, se trabalha, se lapida e se transforma. Mas tem que haver autorreconhecimento e querer realmente mudar. Você disse tudo, Lígia. Tem gente que insiste em ser mau caráter. Insiste em ser mau caráter. Mas isso não tem problema, porque apesar de ser crença, né? Apesar de ser crença, ou seja, eu acredito nisso, o que não quer dizer que seja verdade, eu acho que existe a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então esta falta de caráter, ela sempre, um dia ela vai reverberar de volta para o mau caráter, né? É isso que me dá tranquilidade, isso que me dá alento como ser humano, né? Porque se o ser humano não aprende através do amor, né, ele certamente vai aprender através da dor. É um ditadinho meio religioso, mas cabe, porque não tem problema, né? Você só vai cuidar de tomar cuidado, de trocar a sola do seu sapato, por exemplo, até que o dia que ele pisar em falso e você tomar um tombaço. Aí vai ser pela dor que você vai ver que o tombaço foi motivado pelo seu sapato gasto, pelo seu salto gasto, que você podia ter feito isso e for postergando, né? E caráter é assim também. Caráter é assim, mas eu acho que vai além disso, caráter, porque parece que é muito sério, muito sério. Vocês já viram algum mau caráter se reabilitar? Hein? Se vocês disseram, se vocês viram, vocês dizem aí, para eu poder ficar esperançoso nesse aspecto aí, né? Vocês já viram alguém? André de São Paulo disse: eu gosto de chamar de rigor, não dor. É, rigor, fica assim. Então, por isso que é o título de hoje, né? Caráter não se compra. Caráter é uma coisa nata. É uma coisa que vem primeiro, na minha opinião do Eustáquio André Patunas, vem primeiro da sua formação do lar, né? Do senhor seu pai, da senhora sua mãe, dos seus professores, das pessoas que você andou. Essas coisas todas vão formar o seu caráter. Então, hoje, quando a gente vê mau caráter, né, a gente sente uma certa repulsa, sente receio, porque não se sabe. O mau caráter, ele é astuto, ele fica criando coisas, né, para prejudicar os demais. Então é assim, né? Agora, isso não necessariamente é questão da formação. A formação é importante para o caráter, mas tem gente que adquire essa falta de caráter, esse mau caratismo, com as pessoas que anda, pelas coisas que começa a fazer e assim por diante, né? Mas estão aí, não estamos aqui para dar lição de moral para ninguém, não. Nilton de Porto Alegre. A alma, Alexandre diz: a alma vai sendo lapidada desde o berço. Pois é. Lisa, eu chamo de perversidade. Você chama de perversidade o que, Lisa? Deixa eu ver. Eu gosto de chamar de rigor, tá? E por lembrar nisso, tem mau caráter que assiste o Vida Inteligente. E como tem? Quem sabe assistindo o Vida Inteligente possa se melhorar, né? Pode não melhorar, mas tem todas as possibilidades, né? Tem mau caráter que até usa certos termos do nosso aprendizado aqui, do nosso que a gente fala, mas isso é bom, isso é sinal de que há luz no fim do túnel, né? O mais importante é a audiência que nos dão, né? E a oportunidade que se dão, porque o mau caráter que assiste Vida Inteligente e Vida Inteligente Interativo está buscando se modificar. Ou se não está buscando se modificar, vai acabar se modificando. Porque aqui a gente fala coisa séria, coisa boa, né? Coisa que faz crescer. A gente não instiga discórdia, absolutamente nada, né? Vamos lá. Personalidade, conforme o conceito grego, é a máscara externa, person, mais alidade. Possui buracos para que através deles a alma possa se expressar e atuar seus o quê? Pulou, já começaram a escrever, pula esse negócio. Seus aspectos que não sejam os da máscara. André de São Paulo é porque o mal é bom para ele. Alexandre disse: boa grego, bom dia Margarete. Chegou atrasada, mas chegou.
Lígia, beira a psicopatia. Existem muitos psicopatas sociais. São os piores porque fingem-se de bonzinho, esforçam-se para serem úteis e prestativos só para se aproximar. Muita luz nessas almas. Puxa, Lígia, você escreveu tudo. E tomara que estejam lendo isso aqui, né? Melhor ainda. Alexandre, grego, engraçado, né? Minha namorada nunca quis assistir ao Vida Inteligente comigo, mas veio com o papo que vai num terapeuta holístico hoje. Tá aí. Acho que se um dia ela quiser, Alexandre, já convidei, você pode ir lá no Vida Inteligente, por essa quinta-feira, se você quiser aparecer com ela, aparece. Fala, você quer conhecer um estúdio de TV, apesar de ser uma TV pequena, comunitária? Vamos lá assistir lá. Quem sabe ela top, né? Sem forçar, claro que não. O Alexandre disse que, quanto à namorada dele, espero que não caia nas mãos de um mau caráter, né? Vamos tentar aparecer assim, grego. É isso aí. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do caráter na... Nossa, e como tem, ó. Hoje tem um monte... quer ver aqui? Um que se chama Snookin' Pum, outro Dudy Pum, Bunker Cake, Fufi Foot, Smokey Pie, Google Ball. Puxa vida, nunca teve tanto nome, tanto nick na sala, né? Quem sabe está por trás desses nicks aí? Mas se tiver, bem-vindo e vamos aprender aqui, né? Vamos aprender. Nilton Porto Alegre. O Jesus do Novo Testamento foi bastante franco ao dizer o que pensava dos sepulcros caiados. Isso é, das pessoas que usam máscara demasiado esforçadas, aperfeiçoadas. Pois é. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre onde eu estudo a TV Floripa. É na Avenida Mauro Ramos 448, no centro. Avenida Mauro Ramos 448, no centro. Tem aqui Doodle Puns, que eu não sei quem é, e está gritando pelo Jorge, né? Você tem o e-mail dele, tem tudo aí. Dificilmente ele aparece aqui. Nilton de Porto Alegre. Todos sabem que o nome disso é hipocrisia, né? E que atrás da fachada artificial está a falta de autoestima profunda, eu também acho, né? São Francisco de Assis descrevia a si mesmo como cheio de erros e não priorizava pintar e retocar a fachada. É isso. Cada um é cada um, né? Dentro do seu livre-arbítrio, liberdade de escolha, né? Agora, quem sabe algum psicólogo, algum psiquiatra, alguma luz, né? Cure o mau caratismo. O caráter na psicologia, vamos continuar aqui? É o termo que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir peculiar a cada indivíduo. Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto dos traços particulares, o modo de ser desta, sua índole, sua natureza e seu temperamento. Oh, maravilha, né? É facilmente identificável um ser desses, né? O conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo lhe determina a conduta e a concepção moral. Concepção moral, conduta e concepção moral. Seu gênio, seu humor, seu temperamento. Este sendo resultado de progressiva adaptação constitucional do sujeito às condições ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. Psicologia fantástica, né, para definir, né? Hein? Tá, vamos seguir. Caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. Caráter, em sua definição mais simples, resume-se em índole ou firmeza de vontade. O caráter de uma pessoa pode ser dramático, religioso, especulativo, desafiador, covarde, inconstante. Tais variações podem ser inúmeras, né? Vocês estão... Eu acho que quando a gente vai lendo isso aqui, vocês vão definindo as pessoas que vocês conhecem que são assim, né? Mas não é o caráter que sofre as influências pelo meio em que é submetido, pois o ser humano demonstra sua pessoal característica desde os primeiros dias, quiçá ainda enquanto dentro do ventre materno. O caráter é inerente do próprio espírito, e os moldes de educação, adaptação às diferentes condições e fases da vida humana apenas levam o ser às escolhas que deve fazer, obedecendo elas a esse princípio primeiro. As culturas antigas costumavam declarar quando de uma pessoa de índole confiável, pessoa de caráter forte. Quando o caráter, presença inerente no ser, é forte, significa que por mais maravilhosos ou recompensadores os caminhos possam parecer, há sempre um sentimento de alerta dentro. Indica aquele como um caminho errado
mesmo que no momento possa parecer o correto. O caráter faz ver mais além nas consequências dos atos de hoje e não pode ser adquirido ou estudado ou mesmo aprendido, né? Então vou repetir para os mau caráter. O caráter faz ver além nas consequências dos atos de hoje e não pode ser adquirido ou estudado ou mesmo aprendido. Mas eu tenho certeza que aqui o Vida Inteligente ele desmente isso aqui. Pode aprender aqui no Vida Inteligente, sim. Por isso que eles assistem. A educação e a cultura se diferem nesses valores, assim como o caráter se interfere a uma coisa e pessoa se difere das boas maneiras ou do estilo de vida que se leva. Ambos, a cultura e o estilo de vida, são transformados, adquiridos e estudados e podem ser esquecidos ou aprimorados. Mas o caráter faz desses todos seus caminhos. Escolher qual deles seguir e quais consequências irão advir, só o caráter pode identificar. No momento que as decisões de trabalho, amor, relações sociais, escolares, de amizade, etc., são tomadas. Eu conheço... Cada dia a gente vai ficando mais seletivo, né? Eu já andei com muito mau caráter. E hoje eu ando só com ótimos caráteres. Isso é muito bom. Então a escolha que a gente tem, quando a gente não depende mais de nada, ou então quando a gente percebe que onde a gente andava, onde a gente estava, tudo isso aqui não condizia com o nosso estado atual de ser, então a gente pula fora e vai buscar as coisas boas. Porque tem muito mau caráter que a gente convive junto, né? Convive, mesmo sabendo que assim o é uma espécie de tolerância, mas chega uma ocasião que aí um dos dois se transforma e aí é impossível caminharem juntos, né? O mau caráter, uma pessoa boa, não existe esse tipo de companhia. Semelhante atrai semelhante, né? Então diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Conhece essa historinha, né? Vamos lá. Deixa eu ver o que falou aqui. Tá, isso. Conforme você leu, Nilton de Porto Alegre diz: o caráter parece estar ligado a uma linha ou consciência, e esta vai se aprimorando ou não segundo cada um. Não tenha dúvida. Mas o mau caráter ele só vai ficando cada vez mais mau caráter, né? Porque isso aí não cura o mau caratismo. Porque a pessoa precisa querer, né? Quando não quer, então é impossível. Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Foi o que eu acabei de dizer há pouco, né? Nossa, e das melhores famílias, independente do berço. A Lisa já conheceu um monte de gente isso aí. Acredito que podemos pedir no íntimo de nós mesmos que recebamos uma ajuda espiritual para melhorarmos nosso caráter dia a dia. Essa ajuda espiritual que você está falando, Margarete, é uma ajuda que você está pedindo para fora, né? E essa pedida para fora não vai te ajudar nunca, essa pedida para fora. Você tem que pedir para você, para o teu eu superior, o teu eu interior, o teu Cristo interno, chama-se lá o que você quiser, para que ele desperte dentro de você, de dentro para fora, faça com que você não esteja mais sujeita a esse tipo de deslizes, vamos dizer, de a gente poder ser mau caráter. Às vezes por pouco tempo, né? Às vezes nós somos taxados assim, podemos ser taxados assim por alguma atitude errada, né? Então é assim, mas nada, o auxílio não é externo não, viu, Margarete? É Margarete, é isso? Não. Da Margarete, isso, ainda bem. O Prestes: infelizmente estamos vivendo em uma organização social que toma uma inversão de valores como certo para sobreviver dentro das regras selvagens que a mídia das atuais escolas e etc. nos impõe. Mas a lei pesa para o bem, o bom, o bem e o belo. Isto, dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. E essa ninguém escapa, né? Nem escapa. Justiça, ela sempre é feita. Sempre é feita. Essa é natural da lei. Não é da lei dessa aqui que não anda, né? Nesses tribunais de justiça aqui que não anda nada. Mas anda sim, só que nem a outra. Só que essa aqui pode falhar, a outra não falha. Então tá aí. Bom, às vezes você é obrigado a ter mau caráter por perto. Por que, Nilton? Defende esse seu ponto de vista. Vamos lá. Porque é melhor ele estar perto do que longe, né? Só se for por esse aspecto.
Porque o mau caráter perto, você fica observando ele, né? Lígia, espiritualidade e mau caratismo é bombástico. Pode ser até pior, a reforma é interna. Como o pintinho novo, tem que renascer. Você sabe o que você está falando, Lígia, eu sei. Mas aí é que está, né? Precisa ter o mínimo de consciência, né? O mínimo de consciência. E o mau caratismo aqui que nós estamos referindo, você está falando de espiritualidade, né? O mau caratismo, ele já não, ele vai na espiritualidade baixa, ele frequenta a espiritualidade baixa, ele faz coisas contra terceiros, né? Ele mexe com energias densas, né? É diferente do espiritualismo daquelas pessoas que buscam o bem do próximo, né? E não fazer coisas. Pena que não conhece, né? Que o mundo não é redondo à toa, né? Joga um bumerangue, já ouviram o bumerangue? Isso é um bumerangue, a vida é um bumerangue. Tudo que você faz aí, lança ele volta. Não tem problema. Então essa é a diferença entre espiritualidade e mau caratismo. É bombástico. Você foi feliz em dizer isso aqui. Margarete, você não entendeu. No meu íntimo é para mim mesmo. Então eu não entendi. Desculpe, Margarete. Então tá, agora está explicado. Lisa, fico pensando, Grego, em que tempo desta vida este ser se corrompeu ou foi corrompido? É verdade. Só ele mesmo sabe. Quem é mau caráter, a maioria das vezes sabe disso. A maioria das vezes, muitas vezes também não sabe. Se ele não sabe, como é que ele vai imaginar como é que ele se corrompeu, né? Deve ser alguma coisinha lá que foi plantada lá dentro dele mesmo, né? E aí vai. E aí acha que é bom ser desse jeito. Pronto. Semelhante atrai semelhante. No trabalho ou em outras circunstâncias não podemos eliminá-los, diz a Nilta. Se eles estão por perto, temos que aprender algo. Isso é importante. Aprende-se muito, né? Lígia, que bom que é assim, né, Grego? Redondinho. Pô, se não é, Lígia. Redondinho. Não dá para se esconder no redondo, né? Bacana. Francisca, é isso que é difícil, pois o mau caráter quer sempre o mal alheio e assim ele continua no mal. Bingo, Francisca, bingo. Essa é uma das atribuições, esse é um dos sinais mais evidentes do mau caratismo, é isso, querer sempre o mal alheio, né? É que nem o Jorge diz, né? Se alimenta disso, né? O mau caráter se alimenta disso. Normalmente esses mau caráteres não creem na reencarnação e tendem a ser mais materialistas. Minto? Não. Você mente, não é que mente, você não está mentindo, mas não é bem assim, não. Tem muito mau caráter que acredita em tudo isso aí. Acredita em tudo isso aí. Né? Mas acha que um milagre vai acontecer e esse mau caratismo vai ficar por aqui, ou então um pouquinho antes dele passar para outro plano, ele vai dizer: tchau, mau caráter, eu vou deixar você aqui, porque agora eu quero ir limpinho por lá de lá. Tá bom, vamos lá. Cada um sabe de si, né? Tem a galera da Nova Maia e a galera da Magia Negra e Cinzenta também. E como tem, Alexandre? Como tem? Basta você usar o seu sexto sentido, né? O feeling, né? E você consegue chegar lá. Vamos lá, mas nem sempre, Francisca, tem um mau caráter bonzinho e enganador. Isso mesmo, esses são fantásticos, né? Esses são maravilhosos. Lobos em pele de cordeiro. Como tem. E ainda uivam. Bacana isso aí. Semelhante atrai semelhante. Deputado, senador, Tribunal de Justiça, Brasília, o bicho pega. Diz Wookie Bumble, que eu não sei quem é. Isso aí, então tá. Conforme Jorge Orwell, eles se alimentam disso, diz a Nilton. É isso mesmo. Então, talvez eles não consigam sair sozinhos desse círculo e não conseguem ver que estão tão errados. Vê sim. Mas é que é tão gostoso ser assim que eles não querem mudar, não. Lucas, mas é melhor você estar perto do mau caráter do que ele perto de você. É verdade, né? Aí que tá. Mau caráter são vampiros, diz a Rosângela. E como são? Vampiros, sanguessugas, tudo. Estão do nosso lado, é duro, diz a Lisa. Lígia, são as vítimas profissionais, quero distância. Isso aí. Então vamos lá. Uma outra interpretação aqui do caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo, né? É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes, né? Isso aqui já vou postar para vocês tudo, isso aqui que nós estamos fazendo aqui, tá?
O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Né? Prestem atenção nas condutas, prestem atenção nas qualidades e nos defeitos de uma pessoa. Né? Isso é muito evidente em cada um. E aí vocês vão saber se é um bom caráter ou se é um mau caráter. Os seus valores e a firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. Pronto. E só não vê isso quem é semelhante, quem é farinha no mesmo saco, quem é mau caráter também. Né? Porque aí vai. O mau caratismo, as pessoas, o mau caráter encara o mau caratismo como uma coisa natural. Né? Os outros que são mau caráter, ele não. Eles não têm moral. Opa, quem que falaram aqui? Quem falou? André de São Paulo. Pera um pouquinho. Vamos lá, tá ficando bom. Prestes diz o seguinte: o mau caráter tem uma grande necessidade de ser aceito. Acho que a partir do momento que sinta-se sozinho e deslocado pelas pessoas ao seu redor, que não se afetaram por seus atos, ele começa a se transformar. Conversa. Não se transforma. Raras exceções. Né? Burn Vampiri. Disse o André, bom, no final das contas, mesmo querendo todos nós ajudar o próximo, temos que ajudar a nós mesmos também, não esquecendo que viemos para cá, este globo terra, para evoluir e eu brigar comigo, eu lutar pelo justo e perfeito, maçônico, ou seja lá a sua não sei o que, daqui a pouco ele cortou aqui. Eles não têm moral, diz a Nilton. Quando o desvio do padrão normal é muito, já indica o mau caráter, com certeza. São quem mais. Snooki Puns. Nossa. Snooki Puns diz o seguinte aqui. Ó. São os que mais precisam de luz. Creio que os seus espíritos sejam evoluídos. Não exercitam. Cadê? Nossa, tá. Desci muito. Não exercitam as virtudes, pois são cheios de pecados capitais. Seita ou religião, isso. Olha só dos nomes estranhos. Só sobrou um dentro da sala, hein? Será? Por que os outros se mandaram, será, hein? Não, tem mais um aqui em cima, tá? Pois tá, deve ter tido um mau caráter aqui, querendo assistir hoje o programa. Mais de um, né? Os espíritos são o que são. A alma vivencial é que pode estar perdida, diz a Nilton. Alexandre, existe padrão na lei dos homens e esse padrão é mutável de acordo com o réu. É isso que ele diz. Bom, vamos lá. Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. O caráter, quando é forte, não se deixa levar por alguma proposta de uma via mais fácil para a realização de algo. Mas mesmo se naquele momento parecer ser o melhor caminho a seguir, é o caráter que vai determinar a escolha do indivíduo. Mais do que dito aqui, né? Então são inimigos, diz o Prestes. Acredito que também não podemos ver pessoas que julgamos mau caráter como inimigos. Afinal, teremos que evoluir tudo e a todos que essa terra evolua. Sem dúvida. Os mau caráter vão ter que ficar bom caráter, seja hoje ou seja daqui a trilênios, sei lá quanto. Acredito que se existir todo esse negócio de evolução, reencarnação, que é... Deixa pra lá. Aí eu vai ter que passar algumas gerações aí, né, milênios, reencarnações, não sei quantas, para poder ir moldando esse mau caráter. É verdade, tem uma linha mestra consciencial, diz a Nilton. Prestes, todos somos irmãos, né? Somos sim. Somos todos irmãos. E todos vão ter que dar as mãos um dia, né? Quer queira ou quer não. O mau caráter que te ataca hoje é aquele que vai te abraçar amanhã. Transformado, é claro, né? Caráter é a soma, Rogério Fogali, tá aí o Rogério. Caráter é a soma das qualidades de uma pessoa e um mau caráter é um vício. Lê lá em cima, Grego, onde, Prestes, é difícil eu ler aqui, o que você leu aí? Tá, já li aqui, o que eu tinha que ler mais ainda? Então, já que eu não acho aí, Prestes, pega lá em cima e copia aqui embaixo de novo, tá? Por favor. Agora eu vou ler algumas frases aí que eu tirei de algumas pessoas famosas, né? Porque o ser humano, infelizmente, é assim.
Se eu ler uma frase e dizer que foi Carlos Correia que escreveu, você não, nunca ouvi falar do Carlos Correia, então essa frase dele para mim não vale nada. Mas se eu falar que foi Confúcio que escreveu, opa, Confúcio era um sábio, então você vai prestar atenção. E assim somos nós, né? Então vamos lá, pega uma frase de Confúcio. Ao examinarmos os erros de um homem, conhecemos o seu caráter. Repito, ao examinarmos os erros de um homem, conhecemos o seu caráter. Confúcio disse isso, né? O caráter de um homem faz o seu destino, disse Demócrito. O caráter de um homem faz o seu destino. Não reclame do seu destino se você é um mau caráter. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Quem disse isso foi um tal de Aristóteles. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Caramba, hein? Aí o bicho pega, né? E finalizando aqui nas coisas que eu trouxe para ler para vocês, Abraham Lincoln, né? Presidente dos Estados Unidos, foi presidente dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: se você quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Geralmente os mau caráter são líderes, já perceberam isso? E aí semelhante atrai semelhante, né? Grande mestre Aristóteles, isso aí. Puxa vida, aí nem começamos. Onde nós conversamos 40 minutos aqui, hein? Que loucura! Puxa vida, hoje eu me admirei aqui, são 11h07 já. Eu acho que a turma hoje não gostou muito. Nós estamos em um número reduzido hoje na sala. Eu acho que o assunto não agradou muito aqui no tema, né? Mas não tem problema, a gente vai tocando porque temos que abordar isso aqui. E sempre que a gente traz, como já falamos diversas vezes, não custa nada a gente ficar repetindo. Quando a gente fala de alguma coisa, de algum assunto, nós fazemos esse assunto reviver. Então, quando nós estamos falando do caráter, estamos fazendo o caráter se manifestar e aparecer. E se eu sou mau caráter, se você é mau caráter, trazendo esse assunto para a tona aqui, nós vamos pensar a respeito, porque ele se apresentou, ele apareceu aqui para ser conversado. Então a gente vai fazer uma autoanálise de ver que atitudes nós temos que poderiam ser vistas pelos outros como mau caratismo, né? Esse mau caratismo que eu vejo no outro não será porventura um reflexo meu? Nós já ensinamos isso, já falamos sobre isso. Então esses temas que aparecem, essas coisas são revividas, elas são revividas para serem analisadas, para serem pensadas, né? Então, vamos pensar todos a respeito do que nós conversamos aqui hoje. Nilta de Porto Alegre diz que acha muito interessante o tema. Peraí. A primeira Lígia. Alguém aqui já trabalhou com crianças em creches públicas, orfanatos? Observa-se nitidamente a diversidade humana. Cada uma reage de uma maneira à condição que se encontra e aos cuidados que recebe. Alexandre, parece que todos que detêm o poder são mau caráter. Parece, né? Quem sabe seja uma característica do mau caráter. O poder não atrai os sábios, pois sabem que é sacrificar-se pelos outros em prol do bem. Boa, bem lembrado, Nilton. Agni, hoje eu vejo que pisei muito na bola. Todos nós pisamos, Agni. Mas isso é brilhante o que você fez agora, de reconhecer isso. Isso é muito nobre, né? Isso é muito bonito. O poder do sistema apenas, né? Diz o Alexandre. Nilton, acho muito interessante o tema, pois nos põe a pensar sobre os verdadeiros valores. É isso. Rogério Fogali, caracteres é um conjunto de letras que passam uma mensagem. O caráter passa a mensagem do que somos. Boa, bem, bela comparação. Prestes, então são inimigos, diz o Prestes. Acredite que também não podemos ver pessoas que julgamos mau caráter como inimigos. Afinal, teremos que evoluir tudo e todos aqui na Terra. E eu falei, exatamente, já falamos sobre isso. O mau caráter de hoje pode ser o sermão de amanhã, né? Tá aí. Justo. Alexandre, o bom e o velho espelho do mau caráter no próximo quando nos incomoda. Então tem uma série de aspectos nesse aqui que a gente pode pensar a respeito, e é esse o objetivo do Vida Inteligente Interativo e dos temas que são intuídos para aparecer aqui. Nilton diz,
Platão também tem enunciados muito bons, a República de Platão. E é interessante o que esses sábios do passado deixaram como legado. Parece que eles escreveram hoje pela manhã, né? É interessante isso. Existe uma inteligência por trás disso tudo. André de São Paulo: não só evoluímos de erro em erro, de falha em falha, de incoerência em incoerência. Palavras de Antônio Carvalho. Sábios que passaram por aqui, né? Pena que é tão pouca conversa. Não é que é pena, Prestes. Aqui é só aquela instigação para que as pessoas façam uma autoanálise e vão procurar depois se aprofundar nos temas, tá? Então, bons caráteres, maus caráteres, foi um prazer ter vocês conosco, entendeu? Foi bom estarmos juntos, né? Os bons e os mau caráter, afinal somos todos irmãos, né? E espero que todos aprendamos aqui para ver isso aqui. Deixa eu ver. César, eu estou no ar, já estou terminando, eu te retorno aqui, tá? Tchau. São esses meus amigos aqui que não sabem nem que o programa está no ar, mas também já passamos da hora, geralmente é meia hora, né? Então, gente, me queiram bem, eu quero vocês todos bem, espero que tenhamos uma semana, espero não, nós teremos uma semana maravilhosa sempre, e aos mau caráter, aos bons caráter, muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, e muita consciência, né, para perceber que o mau caratismo só faz mal para você, tá? Fraterno abraço e um feliz sempre.